Já ouviste falar de Jiu-Jitsu? Não? Então vem comigo. Então, Jiu-Jitsu é uma arte marcial conhecida mundialmente, destacada pela sua filosofia e eficiência na autodefesa. Criado com o propósito de favorecer os mais fracos contra os mais fortes, afinal de contas, como é que o Jiu-Jitsu foi criado? Japão. A terra do sol nascente. Foi o país onde se originou o Jujutsu. Agora você se pergunta, como assim Jujutsu? Não era Jiu-Jitsu? Então, a palavra Jujutsu vem do japonês e pode ser traduzido assim. Ju significa suavidade, flexibilidade e adaptação. Jutsu significa técnica, arte e método. Nesse sentido, Jujutsu significa a arte suave ou a técnica flexível. Tudo bem, mas afinal de contas, de onde surgiu a palavra Jiu-Jitsu? A diferença entre Jujutsu e Jiu-Jitsu é basicamente uma questão de transliteração e adaptação linguística, não de significado original. Jujutsu é a forma correta da palavra em romanji, que é o sistema oficial para escrever japonês com o alfabeto latino. Jiu-Jitsu é uma forma aportuguesada ou ocidentalizada, principalmente brasileira. O Jujutsu surgiu no Japão feudal, que foi um período de domínio militar onde os samurais tinham mais poder que o próprio imperador. O Jujutsu servia como um conjunto de técnicas destinadas a combates corpo a corpo, para caso os samurais estivessem sem as suas espadas. O objetivo era usar a força do adversário contra ele mesmo, com técnicas que incluíam golpes, torções, arremessos, estrangulamentos e imobilizações. No Jujutsu e em muitas artes marciais, a palavra Os é frequentemente ouvida. Esta palavra é uma abreviação japonesa de duas palavras, Oshi, que significa pressionar ou empurrar, Shinobu, que significa suportar, persistir ou aguentar. Ou seja, a palavra Os acaba carregando o espírito de resistência, paciência e determinação. Resumidamente, algo como suportar a pressão sem desistir. Hoje em dia, o Jujutsu ou Jiu-Jitsu tradicional ainda é praticado, não só no Japão, mas também no resto do mundo, como uma arte marcial clássica, preservando as suas raízes históricas e filosóficas. Além disso, influenciou muitas artes marciais modernas, uma delas até que bem conhecida, como uma arte suave, o tão famoso Judô. O Judô foi criado em 1882 por um japonês chamado Jigoro Kano, um praticante de jiu-jitsu japonês. Focando apenas nas projeções ou quedas e imobilizações, simplificando e adaptando técnicas para práticas desportivas e educacionais. Agora chegamos na parte que realmente interessa, pelo menos para mim. O Jujutsu, juntamente com o Judô, deram origem à arte que conquistou o mundo e mudou a visão das artes marciais ao redor do globo. Ele mesmo, o BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu brasileiro. Os
Como o Jujutsu ou o Judô chegou no Brasil? Perguntam-se vocês. Então, foi graças a Mitsuyo Maeda, um praticante de Judô, na época ainda chamado de Kano Jiu-Jitsu e discípulo de Jigoro Kano. Maeda viajou o mundo demonstrando o Judô, que na altura ainda se assemelhava muito ao Jiu-Jitsu japonês, até chegar ao Brasil em 1914. Gomen Nasai, onde veio a conhecer uma família que revolucionaria o Jiu-Jitsu para o mundo todo, a família Gracie. Chegando no Brasil, conheceu Gaston Gracie, que era um influente homem de negócios e político, que ajudou Maeda a divulgar a sua arte de forma política, comunicativa e estabelecendo moradia para Mitsuyo Maeda. Como forma de gratidão pela ajuda, Maeda começou a ensinar Jiu-Jitsu ao filho mais velho de Gaston, Carlos Gracie, por volta de 1917. Carlos Gracie aprendeu e dominou a arte. Ele começou a ensinar seus irmãos, incluindo Hélio Gracie, que se tornaria uma figura central na evolução do jiu-jitsu brasileiro. Hélio tinha um físico menor e mais fraco em comparação com seus irmãos, então ele adaptou as técnicas tradicionais do jiu-jitsu para que dependessem mais da técnica do que da força bruta. Isso fez com que o jiu-jitsu brasileiro se tornasse acessível às pessoas de todos os tamanhos, dando aos menores uma chance de vencer adversários mais fortes. Durante os anos 30 e 40, Hélio Gracie começou a desafiar outros lutadores de diferentes artes marciais como judokas, boxeadores, capoeiristas, lutadores de luta livre, dizendo: se o seu estilo é melhor, venha provar no tatame. O tatame é esta espécie de tapete utilizado em muitas artes marciais para amortecer as quedas durante os treinos. Um dos desafios mais famosos ocorreu em 1951. Hélio Gracie lutou contra Masahiko Kimura, um judoka japonês que pesava 30 kg a mais. Hélio perdeu, mas resistiu arduamente, mesmo quando seu braço foi partido com um golpe que hoje tem o nome do oponente, Kimura. Mas o objetivo dele não era só ganhar, era provar a eficiência do jiu-jitsu em situações reais de combate. Isso virou a base do que mais tarde seria o MMA, as artes marciais mistas, que é um desporto de combate que mistura técnicas de várias artes marciais. Em 1993, a família Gracie levou o jiu-jitsu para os Estados Unidos e criaram o UFC, Ultimate Fighting Championship, um evento similar aos desafios de Hélio Gracie, onde colocaram lutadores de vários estilos dentro de uma jaula. Dentre esses lutadores estavam um lutador de sumo, um kickboxer, um judoka, um especialista em boxe francês e Royce Gracie, filho de Hélio Gracie, com o seu jiu-jitsu. Royce Gracie foi o vencedor do evento, provando para o mundo que o jiu-jitsu brasileiro era realmente eficaz. A família Gracie espalhou o jiu-jitsu pelo mundo. No Brasil, os membros da família abriram academias e participaram de diversas competições para promover a arte. Nos anos 1980 e 1990, a expansão internacional começou quando Rorion Gracie, filho de Hélio, se mudou para os Estados Unidos, onde fundou a Gracie Academy. Hoje em dia, o sobrenome Gracie é sinônimo de jiu-jitsu. Diversos membros da família, como Rickson Gracie, Renzo Gracie, Roger Gracie, entre outros, continuaram a promover e a evoluir o desporto. Com o crescimento rápido de jiu-jitsu pelo mundo, foram criadas as federações de jiu-jitsu, que têm como objetivo organizar as competições e as regras ao redor do mundo, como por exemplo a IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. É a federação mais conhecida e influente a nível mundial, com regras bastante restritas, criada por Carlos Gracie Jr., e que organiza os grandes campeonatos como o Mundial, o Europeu, o Pan-Americano e as competições brasileiras. Além da IBJJF, muitas federações foram surgindo ao longo do tempo. Agora que já conheces a história do Jiu-Jitsu, deixa-me apresentar-te os benefícios de praticá-lo, já que não é apenas uma arte marcial, mas também uma atividade física que proporciona diversos benefícios para o nosso corpo,
entre os quais estão a melhora na forma física, proporcionando resistência, flexibilidade e mobilidade, desenvolvimento mental, pois aumenta o foco, a paciência e a capacidade de tomar decisões rápidas. Também reduz o stress, pois ajuda a libertar a mente e aliviar o stress do dia a dia. Aumenta também a confiança, disciplina e consistência, pois o jiu-jitsu incentiva hábitos saudáveis e uma rotina mais estruturada. Além disso, melhora a saúde mental, pois ajuda a combater a ansiedade e a melhorar o bem-estar geral. Então, já sabe da história do jiu-jitsu e também já conhece os seus benefícios. E agora, onde podes praticá-lo? Então, meus caros, apresento-vos a Essence BJJ. A Essence foi fundada em 2017 no Brasil, na cidade de Araruama, por dois irmãos, Ricardo Tavares e Renato Tavares. Meu nome é Ricardo Tavares e eu sou um dos fundadores da Essence. A razão que eu comecei a praticar o jiu-jitsu foi levado pelo meu primo. Como ele estava praticando jiu-jitsu e eu era da capoeira, a gente meio que desafiava um o outro. E ele me mostrou uma arte marcial que teoricamente era superior à minha e eu fiquei encantado. E assim eu comecei a praticar jiu-jitsu em 1993. A Essência é a equipe de jiu-jitsu que a gente faz parte. O que levou a criar a equipa foi o meu irmão, que é o patriarca da equipa, da Essência, o Renato Tavares. Ele chegou com a ideia, como a gente era da escola antiga do jiu-jitsu e as equipas estavam virando para o lado mais comercial, a gente queria ficar na parte tradicional. E por esse motivo a gente criou a equipa da Essência Jiu-Jitsu nessa virtude de fazer uma equipa mais tradicional do que comercial. Além disso, a equipa tem conquistado diversos prêmios por meio dos seus atletas e realizado algumas apresentações como forma de divulgação da arte. Hoje, a Essência tem academias no Brasil e em Portugal, nas cidades de Bragança e Mirandela. O jiu-jitsu ele pode impactar na vida do ser humano, tanto de 4 anos como de 70 anos, da mesma forma, porque cada um vai buscar a tua motivação dentro do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu ele é defesa pessoal, estilo de vida, ele melhora a alimentação, melhora o teu jeito de pensar, como que pode superar aquelas barreiras que teoricamente era incapaz de você raciocinar, porque uma certa frase que a gente usa no jiu-jitsu, a gente usa para a vida, que o jiu-jitsu ensina você a ter resiliência e conforto no desconforto. A pessoa está te amassando e você fica calmo, tentando ver a melhor forma possível de sair daquela situação. Então a mesma coisa para a vida. A vida vai ter percalços, vai ter barreiras e a gente aprende com a filosofia do jiu-jitsu a transpor, além da parte física, claro, e da parte de defesa pessoal, que a gente olha para o outro ser humano que ele é incapaz fisicamente de fazer mal, porque você sabe da tua capacidade física e técnica. Então, a essência do jiu-jitsu é atividade, que trabalha a mente, o corpo simultaneamente. Nada mais é que dar ferramentas às pessoas para conseguirem ultrapassar as várias barreiras que vão obtendo na sua vida. Para mim, toda a virtude do jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu, ela vai se resumir ao que o Hélio Gracie sempre falou, que é um dos percussores do jiu-jitsu. Ele falava que é tu usar a força do mais forte contra ele mesmo, dando a possibilidade do mais fraco, do menos provido de força, conseguir sobressair sobre esse. Nomeadamente como no desporto e assim na vida nós encontramos várias barreiras. O que o jiu-jitsu nos ensina
e o que ele nos dá é ferramentas para nós conseguirmos ultrapassar essas barreiras e seguir em frente da melhor maneira possível que nós podemos encontrar. Então a essência do jiu-jitsu para mim não significa força e sobre forte e fraco, mas sim vencer as barreiras da vida. Então o jiu-jitsu torna a gente mentalmente capaz de, em toda situação, a gente transpor. A gente vê que aquilo dali não é o fim, é só uma barreira que a gente tem que passar e seguir em frente. Mas é mais que isso, mais do que o tatame, mais do que a luta. A gente aprende a lidar com os problemas da vida, da rotina, do dia a dia. O jiu-jitsu na minha vida tem o significado dela completo. É uma série de coisas boas. Para a mulher, eu acho que é fundamental. Então o jiu-jitsu ele impactou 100% na minha vida, desde a minha escolha profissional como o meu estilo de vida. Do Japão feudal ao tatame moderno, o jiu-jitsu percorreu séculos de história, moldado por guerreiros, mestres, visionários. Hoje não é apenas uma luta, é cultura, é evolução, é arte. E acima de tudo, é respeito. E essa é a essência do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, o pescoço, jiu-jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, o pescoço, jiu-jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar, sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência, o caráter de um homem nobre, forjado na truculência, às vezes, não tem demora quando viu birimbolou, nem preciso botar pro chão, armlock voador, sozinho eu nada sou, com Deus eu tudo posso, já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos, puxo gás, chamo o gongo.